Olá, bem-vindo a mais uma da série de entrevistas que realizaremos com profissionais da área de ensino de línguas. Eu sou o Vitor Pulsando Benck E eu sou a Júlia Neves de Siqueira. e nós somos graduandos de Letras em Inglês na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje entrevistaremos Ana Carolina Jeff. Ana é professora de língua inglesa na Escola da Ilha e na Escola Autonomia em Florianópolis, Santa Catarina. Cursou licenciatura em português e inglês, parte na Universidade Federal de Santa Catarina e parte na Universidade Federal de Santa Maria, instituição em que se graduou. Possui mais de 10 anos de experiência como professora de inglês em instituições como a Cultura Inglesa de Brasília, no Distrito Federal, e a Cooperativa de Professores de Língua Estrangeira Moderna, também em Brasília. Passo a palavra para a Júlia agora. Obrigada. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. E, Ana, o que a gente queria saber primeiro era qual o maior desafio para o professor de línguas na atualidade e quais são os esforços necessários para superar esses desafios no teu local de trabalho. Então, boa tarde, Vitor e Júlia. É um prazer, responder essas perguntas para a pesquisa de ex-alunos, não diretamente a Júlia, mas com muita alegria, como eu tinha falado para vocês, porque nem todo mundo escolhe essa área das letras, então eu fico muito feliz com isso. Os desafios, gente, assim, atualmente, não falando exatamente de 2020, que foi um ano atípico, mas que também continuou presente, as dificuldades são as mesmas que nós já tínhamos no caso da língua estrangeira, é o formato que nós temos hoje dentro das escolas do desnivelamento dos alunos, Alguns que sabem muito, e hoje em dia eu acho que é legal, Eu já estou dando aula há muitos anos, como vocês falaram. Antigamente eram mais os que sabiam pouco e poucos os que eram mais fluentes, Mais perto, assim, de um domínio linguístico maior e da oralidade mesmo. Hoje em dia, eu acho que devido à facilidade dos meios de comunicação e tudo, que esses jovens já estão mais ligados no videogame, nos vídeos, assistir vídeo em inglês, tudo, mudou bastante esse panorama. Eu tenho sentido que está bem diferente. Mas, mesmo assim, tem uma diferença na questão de nível linguístico muito grande ainda, apesar de algumas instituições de ensino médio já fazerem o nivelamento, as turmas por nivelamento, aí melhora muito. Mas ainda encontramos a dificuldade, eu ainda encontro a dificuldade com os alunos de levar a sério as aulas de língua estrangeira. Que eu acho que daí eu venho num ponto que a mim é o que mais dificulta o meu trabalho. É não ser o momento de fazer tarefa de outra matéria, ou aquela aula que, eu não levo a sério, eu entrego na última hora, poucos são os alunos que realmente curtem, e entendem a necessidade e como está fazendo um projeto na disciplina de língua inglesa que envolva outras disciplinas, que usa o inglês o tempo inteiro. Aí eu acho que vem também, eu me lembrei agora, a questão do falar inglês, aqueles que já dominam, por exemplo, nas turmas de nivelamento, os que são do nível avançado ou do intermediário, perto dos outros colegas, eles não sei por que não se sentem, às vezes, à vontade de demonstrar que eles têm um desenvolvimento linguístico e de usar a língua estrangeira o tempo inteiro na sala de aula. Entra na inibição, aí entra em umas questões mais, de personalidade, aquele que é mais tímido, fala menos e se sente mais inibido, com mais vergonha de participar. Assim, posso até falar outras, mas acho que essas são as que me chamam mais atenção. Certo. Seguindo para a próxima pergunta, muito interessante o relato que tu colocou, porque realmente é uma das questões que surgem assim, quando a gente debate sobre sala de aula na atualidade. E seguindo para a próxima questão agora, na tua formação docente, tu teves um preparo para lidar com a educação inclusiva. A gente gostaria de saber como foi esse processo, assim, se tu teve algo na tua formação que te preparou para isso.
E a gente também queria saber em quais aspectos a abordagem desses temas sobre a educação inclusiva colaborou ou poderia ter colaborado para a tua formação docente. Assim, ó, deu calor até agora. Na minha graduação, não. Eu graduei ali em 97, acho que foi, 96, 97. Não tive nada. Assim, teve, acho que, alguma disciplina de psicologia, acho que foi psicologia 1 e 2, mas, assim, aquela parte teórica. Prática mesmo, nenhuma. Não tinha, como hoje, né, tem a optativa em Libras e algumas outras questões, não. Não tive preparo nenhum na minha graduação. Aí depois, aí no início da minha carreira eu trabalhei muito só em escola de idiomas. Não tinha diretamente essa questão da inclusão dentro das escolas de língua, é mais assim, raro, né? Pelo menos na época, já faz uns 10 anos que eu não estou mais dando aula, estou dando aula em escola regular e não em cursos de idiomas. Mas aí eu busquei uma pós-graduação em psicopedagogia, que daí foi o que me deu o preparo para esses alunos, para lidar melhor com a inclusão, mas ainda tenho imensa dificuldade em às vezes, saber exatamente, assim como todos os meus colegas eu vejo das outras disciplinas, não é uma coisa que é só da língua estrangeira, mas das outras matérias também, né? A gente não recebe esse preparo. Tem que correr atrás e fazer curso. Sim, Aliás, vocês como é que tá? Se tá tem essas matérias? Então, a gente achou interessante trazer essa pergunta, porque como eu fui aluna da escola dele, eu lembro que a escola tem bastante inclusão, né? E então a gente achou que talvez seria interessante trazer esse ponto de vista dos professores, porque a gente, como aluno, a gente não vê exatamente como está sendo ensinar para esse aluno, como estão sendo as coisas, né? As políticas de inclusão. E agora, felizmente, a gente está tendo a gente fala muito sobre isso, principalmente nessa matéria que a gente está agora, né? A gente ensino de língua em diferentes contextos de aprendizagem é a matéria. Então, está sendo bem interessante por isso, porque é uma coisa essencial que antigamente não era visto como essencial, né? E assim, a instituição, né, como tu falou agora, da Escola da Ilha, outras escolas que eu trabalhei, que oferecem um apoio, né, para a gente trocar ideia, mas é muito assim ainda, um trocando com o outro, com o que fez, como que fez, o que funcionou, o que não funcionou. Sim. Então, indo para a nossa terceira pergunta, qual que é o teu principal conselho para quem quer ser um professor de línguas? Pra gente. Olha, eu acho que primeiro para quem quer ser um educador, né? Porque vocês escolheram ser professores de línguas, mas eu acho que antes é a questão de ser educador. E muitos se vocês optam por trabalhar numa escola de ensino regular, ensino fundamental ou ensino médio, eu tenho visto que isso vem antes do ser professor de língua estrangeira, vem o ser educador, porque as dificuldades vêm com isso, com a educação, com aquele indivíduo, com o ser humano e cada vez mais indivíduos mesmo, né? Com as questões que cada um traz, a vivência que tem na sua família, do meio onde está vindo, as dificuldades que tem naquele meio ali com os colegas quando chega na escola. Então, é isso, é se preparar para lidar com outro ser humano e estar bem aberto para as diferenças, para se trabalhar muito mais do que pensar que eu estou ensinando ou trabalhando alguma coisa com alguém, é se trabalhar o tempo todo. Assim como a gente fala, tem que estar reciclando, né, a questão da língua, sair no país de vez em quando para fazer um curso lá fora, ou fazer um curso agora online, né, aprender coisa nova, fazer uma certificação, fazer um CPI, fazer alguma outra coisa. Sim, isso também é importante. Mas isso é importante, assim, né, em termos da instituição, do teu currículo, né? Mas ali no dia a dia, na sala de aula, ninguém vai perguntar se tu tem um CPI, o teu aluno não quer saber isso.
Teu aluno está mais interessado como que tu está te relacionando com ele, né? Como com respeito, como um ser humano, trazendo assuntos diferentes que ele curte, que vai ser do interesse mesmo. Eu acho que isso é o que a gente tem que estar ligado, tem que estar mais atento. Certo. Aproveitando então que a gente tem um tempinho extra, eu gostaria de fazer uma pergunta bônus aqui. É, como tu vê, assim, como tu orientaria alguém que se formou no curso de letras e quer entrar nesse mercado? Então, assim, é, como se preparar para fazer um processo para trabalhar num cursinho ou numa escola? Que orientação que tu daria para essa pessoa? Dicas? Como se preparar? Eu acho que é importante, sim, para mim, né? Vou falar da minha história. A questão do ter segurança no seu nível de língua, né? Ter uma experiência fora do país, não só pela língua, mas cultural, pela vivência. Eu acho que é bem válido. Ter uma certificação, porque eu senti assim que depois eu fiz o CPI, já faz bastante tempo, mas conseguir fazer o CPI, tirar um resultado legal no CPI, foi para mim assim, uau, sabe? Mais do que um mestrado, uma certificação internacional, eu acho assim bem válida. E esse outro que eu falei, né, de estar sempre se aprimorando, mas isso é para qualquer profissional, para qualquer professor, né, estar sempre se aprimorando e sem fechar, né, estar sempre aberto para crescer como pessoa também, se desafiando sempre, fazer curso, né, não só curso profissional, fazer terapia. É verdade, é muito importante. Porque é isso, né? O ser professor vai muito além de ser professor. Acho que, como tu mesmo dissesse, ser professor, antes de ser professor, a gente precisa ser humano também, né? Para poder ter empatia, para poder conseguir entender o alvo de todo aquele processo que é o estudante, né? Então, acho que, inclusive, a É terapia é um negócio importante para a gente também se compreender e super compreender, né? importante. Eu fiz um curso, agora o último que eu fiz faz uns 3 anos, era curso de educação sistêmica, a constelação familiar na sala de aula e no ambiente escolar. Isso foi fantástico para entender a ordem, a importância do equilíbrio naquele sistema. Eu valorizo muito isso, né? Uhum, sim. É muito interessante. Certo, então, Ana, muito obrigado. Eu gostaria Certo, de gente? te agradecer muito pelo teu relato, em nome de toda a nossa equipe aqui, que é um trabalho conjunto que nós estamos fazendo. Muito obrigado por essa Uhum. experiência que tu trouxe pra gente. Com certeza vai ser muito útil para todo mundo que for assistir essa nossa conversa. E E é depois eu quero isso, assistir todas. certo? A gente te manda. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Com certeza, quero, me mantenham atualizada do lançamento, quando a coisa estiver prontinha Uhum. ali, Pode deixar. tá bom? Então Obrigada, tá, vou gente, parar de. obrigada, vocês são uns fofos, assim, ó, continuem firme.